Primeiro segmento do nosso programa sempre tem ao vivo Silmar César Miller com as informações da agroeconomia, mercado financeiro, bolsas. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Bom, a gente sempre começa falando aí das cotações, mas como você mesmo disse antes de ontem, em função do feriado de Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, ontem os mercados dão uma paradeira geral e vão aí para na segunda-feira reativar, botar lenha na fogueira de novo. Mas um fato novo, como a gente gosta de dizer, surgiu ontem, durante a tarde, a notícia de uma nova variante da Covid-19 descoberta na África do Sul. Isso mexeu com os mercados nesta sexta-feira. Então, antes da gente começar com esse assunto, que vai diretamente com cotações e preços, vamos ver uma reportagem que mostra que cresceu a preocupação no mundo, viu, Biriba? Cresceu a preocupação no mundo em relação à nova variante do coronavírus, confirmada primeiro na África do Sul. Enquanto cientistas alertam que a cepa pode ser mais contagiosa, a mais contagiosa já encontrada, países na Europa e Ásia se apressam para restringir viagens com as regiões mais afetadas. O correspondente da Band, Felipe Killing, tem as informações. Essa nova variante descoberta na África preocupa muito a comunidade científica. São 30 mutações, o dobro da variante Delta, que é altamente transmissível e dominante hoje no planeta. Um especialista aqui do Reino Unido afirmou que essa é a pior variante que já viu e que tem potencial de disseminar rapidamente e ainda diminuir a eficácia das vacinas. A África do Sul viu disparar de pouco mais de 200 novos casos por dia para quase 2.500 em 24 horas, em pouco mais de uma semana. E o país acredita que essa nova variante possa estar por trás dessa disparada de casos, avisou a Organização Mundial da Saúde, que está acompanhando de perto a situação. Existe já a confirmação de casos, além da África do Sul, em Botsuana e Hong Kong, de um cara que viajou do continente africano para Hong Kong, e Israel confirmou hoje também um caso dessa nova variante, também de uma pessoa que veio do sul da África. A OMS se reuniu nesta quinta-feira para discutir a questão e a diretora do órgão para o continente africano destacou a importância de acelerar a vacinação por lá. Por enquanto, cientistas monitoram de perto essa nova variante, tentam coletar dados e saber exatamente como ela trabalha. Pode ser uma variante que traga muita dor de cabeça, se dissemine com uma facilidade muito rápida, atrapalha a eficácia das vacinas, mas pode ser também uma variante que possa desaparecer, ser contida, então vale a pena ficar de olho. Mas, diante das primeiras evidências, a comunidade científica já ligou o sinal de alerta e pediu cautela. O Reino Unido colocou 6 países africanos na chamada lista vermelha: África do Sul, Namíbia, Zimbábue, Botsuana, Lesoto e Eswatini. Todos os viajantes desses países, quando desembarcarem no Reino Unido, vão precisar fazer quarentena em hotel, além de 2 testes PCR. A presidente da Comissão Europeia também já alertou que vai propor uma resposta coordenada para que todo o bloco europeu também restrinja viagens de países do sul da África. O Japão anunciou hoje também que vai restringir viagens de países considerados de risco, e Singapura, outro país que também fez esse anúncio. Bom, Silmar, vamos lá. Por partes, que nem a gente faz quando separa o boi. Filé mignon, alcatra, né? Paleta, sei lá. Vamos por partes, porque o negócio balançou, chacoalhou. Nós temos aí, vamos entrar em dezembro agora, semana que vem. É praticamente 2 anos depois que os casos começaram a aparecer na China, lembra? Quando começaram a ser divulgados já era na segunda metade de dezembro, mas suspeita-se que a China não divulgou informações de casos que aconteciam já anteriormente. Então, 2 anos depois, a gente tem uma variação, 32 variações, muito mais maléficas, né, e mortíferas do que o primeiro Covid-19 que saiu. Esse é um dado importante. Você vai juntar tudo aí, porque senão nós vamos ficar até depois da manhã. Esse é um dado importante. Aí vem a questão aqui no Brasil. O ministro da Justiça não quer, a Anvisa pediu para exigir passaporte de vacina, para exigir comprovante de vacina de estrangeiro que entra no Brasil. O ministro da Justiça falou que é contra. Todos os outros países estão tomando medidas preventivas.
A gente, para entrar em qualquer outro país, precisa apresentar o certificado de vacina, das 2 doses, ou de uma dose, seja qual a vacina que for. Né? E terceiro agravante, discute-se no Brasil a realização do Carnaval 2022. Então, aí eu vou para aquela pesquisa, enquete que o UOL está fazendo, que eu já falei. O UOL pergunta hoje, você acha que deve ter Carnaval em 2022 no Brasil? Eu já respondi que não. O Wilson aqui na câmera também não. O Biriba ali no teleprompter também não. O presidente Bolsonaro também não. E você? Claro que não, né? Tavinho, o dia começou com uma loucura aqui nas bolsas internacionais. Ontem foi feriado nos Estados Unidos, não funcionaram as bolsas, hoje voltaram a funcionar, mas embora meia bandeira, né? Porque é feriadão lá, o pessoal está viajando, então um pregão, inclusive, mais curto, nesta sexta-feira, o mercado, na verdade, só voltaria a funcionar pleno na segunda-feira. Mas não é isso que está acontecendo. Está havendo um tombo generalizado nos mercados nesta sexta-feira, Tavinho. Olha só esses dados aqui, o petróleo quase 7% de queda nas bolsas internacionais. É um tombo fenomenal que raramente acontece. Preço já na faixa dos $73 o barril na Bolsa de Nova York. Por quê? Medo de novas restrições a viagens, isso já está começando a acontecer, países europeus já barrando viagens de países que vêm do sul da África. Aqui no Brasil, inclusive, como você mencionou, a Anvisa está pedindo que se barre a entrada de turistas de 6 países africanos. O Ministério da Justiça ainda não concedeu, acho que não é necessário. Eu acho particularmente que é, porque está todo mundo fazendo a mesma coisa, o mundo inteiro. Bolsas caindo, bolsas na Europa, na Ásia, despencando também. Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, caindo mais de 3%, bolsas chinesas e japonesas também caindo em torno de 3%, tudo por medo de novos lockdowns, de restrições a viagens, e isso está afetando também os mercados de commodities também. Estou vendo aqui, está tudo caindo nas bolsas internacionais. O principal queda do algodão. O algodão está caindo mais de 3%. A mesma coisa que aconteceu lá no início da pandemia, 2 anos atrás. O algodão foi o primeiro a sofrer. Por quê? Porque num momento como esse aqui, o pessoal corta compra de roupa, aquelas coisas todas, e se concentra só em compra de comida. Então, o algodão, entre as commodities, é o que mais sofre normalmente. E isso está acontecendo novamente. Está vindo um dia de susto aqui nos mercados como consequência dessas novas variantes que estão aparecendo lá no sul da África, especialmente na África do Sul, e está causando uma espécie de pânico global nos mercados em geral e, claro, na sociedade em geral, né? Porque está todo mundo achando que as coisas estavam controladas e não é isso que está acontecendo, infelizmente. Controle nenhum. Né? E aí, vamos pular carnaval? Claro que não, né? Eu acho que não. Como é que é? Não sei por que paulista gosta de pular assim. Levanta as 2 mãos assim, faz um Vzinho em cada. É isso. Alala, mas que calor. Que carnaval que nada, né, Silmar? Lembra o primeiro caso que apareceu? Foi divulgado o quê? Depois do carnaval do ano passado. É verdade. Né? E olha, o Brasil não pode correr o mesmo risco que correu lá no início da pandemia, quando atrasou tudo, atrasou o controle, atrasou vacina, atrasou um monte de coisa, ocasionou um monte de mortes que não deviam ter acontecido, e agora corre o risco de se acontecer novamente com essa decisão do Ministério da Justiça de não barrar a entrada de turistas desses 6 países do sul da África que estão sendo afetados por essas novas variantes da Covid. Silmar, eu sempre aprendi que os erros na vida servem para você fazer acertos depois, se você aprende com os erros. O Brasil, vamos tirar uma conclusão disso aí, o Brasil que fez tudo errado durante o início da Covid-19, tudo errado, você acabou de enumerar aí, tudo. De repente, hoje é um dos países com maiores índices de vacinação do mundo. Então, está na hora da gente fazer a lição de casa e o caminho certo e corrigir todos aqueles erros que nós fizemos quando surgiu o primeiro caso de Covid no mundo, no final de dezembro, né, lá na China, e depois se espalhou rapidamente. Então, quer dizer, se a gente souber tirar um bom aprendizado disso, a gente consegue transformar o nosso limão azedo, que eu não tenho nada contra, porque toma um limão espremido toda manhã, 1 ou 2, o nosso limão azedo do início, numa boa limonada para quem gosta com um pouquinho de açúcar. Estou certo ou não? É isso mesmo, Tavinho. Eu não cometeu o mesmo erro 2 vezes, que aí seria burrice completa, né? Então, está na hora de fazer isso de forma imediata, né? E aceitar essa recomendação da própria Anvisa aqui, que é um órgão especializado nisso, que está pedindo aqui o governo para barrar a entrada de
passageiros vindos de 6 países do sul da África, que é onde apareceu essa variante nova. Está todo mundo fazendo isso, lá na Ásia, na Europa, todos os Estados Unidos estão para anunciar algo parecido, e o Brasil vai ficar na contramão, soldado de passo certo de novo. Então, isso precisa ser visto urgentemente. A vida ensina toda hora, né? Ensina até na Fórmula 1. O Verstappen estava fazendo tudo certinho e estava bem à frente do Hamilton. Hamilton e Mercedes fazendo uma porção de coisas erradas. Foram lá, corrigiram, trocaram o motor. Agora, quem olha para o retrovisor é o Verstappen que vê o Hamilton passando por ele. Então, tirou bom proveito. Boa lição. Vamos lá, Brasil, vamos fazer a lição certa agora e dar o bom exemplo. Bom, Silmar, temos aí a aprovação do Auxílio Brasil, né? 325 votos a favor, lá pouquinho, né? Era a batata que ia ser aprovado, né? Principalmente a gente vive um momento pré-eleitoral, ninguém ia tomar uma atitude antipática lá, os nossos deputados. E parece que tem uma coisa legal aí, porque agora tiraram alguns trâmites burocráticos e agora quem tem direito por natureza, depois de se registrar e apresentar os dados, vai receber o auxílio automaticamente, vai cair na conta automática, não vai precisar ir indo lá e pedindo como se fosse esmola. Isso é uma boa notícia, né? Sem dúvida nenhuma, Tavinho. Necessário, isso é bom para a economia também, para a economia brasileira, bastante combalida, porque isso gera consumo, né? São recursos novos que caem na mão, são mais de 20 milhões de famílias, se não me engano, né? Que vão ser alcançadas agora por esse novo Auxílio Brasil, bem mais do que o anterior, o auxílio anterior, aquele Bolsa Família lá. Então, isso é bem-vindo, foi aprovado praticamente com unanimidade na Câmara, e agora vai para a aprovação final. E, Tavinho, isso deve se juntar aqui a medidas preventivas também, como a gente acabou de mencionar, contra essa nova onda da Covid. Senão vai tudo cair por terra novamente, a economia fecha outra vez, causa mais desemprego, então tem que correr na frente dessa vez e não atrasado, como no início do ano passado, né, Tavinho? Brasil, o cavalo passa selado e a gente não monta, porque acha que vem outro cavalo depois. Uma hora não vem mais. Está passando mais um cavalo selado aí, que é para a gente tomar as atitudes certas e corretas em relação a essas novas ondas de Covid-19. Vamos montar no bicho, né? Vamos dominar o animal e fazer uma bela cavalgada com ele? Vamos. A gente espera bom senso e medidas corretas. Bom, e o resto que a gente tem para falar é sobre safra de grãos, né? Teve coletiva da ANEC, tem o Deral falando de quebra no Paraná, já previsto, tem a safra da Tagro, a ProSoja protestando contra a decisão da União Europeia lá, dizendo que a nossa soja é responsável pelos desmatamento. Isso nós já comentamos. A gente sabe que isso é medida comercial. Mas você viu que até em manchete hoje eu citei no UOL, é difícil eles darem notícias do agronegócio, né? Mas eles dão lá que a falta de adubo pode aumentar o preço dos alimentos no Brasil. Mais ainda, ou seja, nos patamares onde estamos, é daí para cima, né? Eu acho que não volta mais para o que era anteriormente, não. Traz aqui um elogio aqui ao pessoal do UOL, que de vez em quando faz umas matérias especiais, grandes, mas bem completas, sobre o agronegócio, procurando trazer esse cenário do agronegócio, esse universo do agronegócio, para o público urbano também. Então, isso é muito positivo. E dessa vez eu estava vendo aqui hoje uma análise muito bem feita sobre a questão dos fertilizantes. Isso é extremamente grave. Você imagina agora o efeito novo dessa pandemia que se espalha aqui, se atingir novamente os países produtores de fertilizantes que nos abastecem, volta tudo para trás de novo, uma situação que já está extremamente complicada, né? Diminuição da produção na China, que é um grande fornecedor nosso, na Bielorrússia, lá, por questões políticas, lá está tendo problemas em fornecer o seu potássio, do qual o Brasil é extremamente dependente, 95% das nossas necessidades são importadas, a maior parte vem desse país europeu, do leste europeu, sem contar o Canadá também, que é outro grande fornecedor nosso de fertilizantes, mais a Rússia. São os 4 grandes fornecedores. Todos esses têm algum tipo de problema. E tem problema sério já da vacinação atrasada na Rússia, por exemplo, apenas 40% da população vacinada. Você já tem problemas com a atual variante do coronavírus. Imagina com uma nova agora atingindo esses países com pouca vacinação. Desastre. Como diz o Silvio Luiz, pelo amor dos meus filhinhos, né? Aquele narrador esportivo Silvio Luiz. Então, Brasil, vamos fazer agora o caminho correto que não fizemos desde o início da primeira onda. Hoje, como dissemos, nós temos um dos maiores índices de vacinação do mundo,
Você acabou de citar aí que a Rússia tem problema, 40% dos vacinados. A Áustria vacinou 25%. Acho que a Alemanha 30%, 35% das pessoas. Entre os negacionistas e aqueles que têm dúvidas não tomam segunda dose. Então, vamos fazer a lição certa, porque existem agora, se a gente entrar numa nova onda, como você mesmo disse, outros agravantes. Tem os da primeira onda e mais os novos que chegaram. Essa questão dos fertilizantes, por exemplo, é uma delas. E olha, o bicho vai continuar, o pau vai continuar quebrando, porque eu estava ouvindo há pouco uma declaração do presidente não, ditador, aquilo não é presidente, o ditador de Belarus, dizendo que não vai impedir que as hordas de imigrantes passem pelo seu país em direção à Europa. Aí. Mais uma crise, né? A crise dos imigrantes, tá? Que já é bastante séria também. Também. Bom, bom final de semana. Segunda a gente se fala e vamos aproveitar e recarregar as baterias no final de semana. Forte abraço, Silmar. Tchau. Obrigado, boa tarde, bom fim de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau.